Queridos, você já foi surpreendido com uma notícia ruim? Quem aqui já foi surpreendido com uma notícia ruim? Todo mundo, né? Quem é a primeira pessoa que você compartilha quando você recebe a notícia ruim? Os irmãos que vieram aqui à frente, quando chegou aquele diagnóstico, para onde você correu? Lá em casa, quando qualquer coisa que sai um pouquinho do normal, mas independente de onde eu estiver, eu tenho que falar com a minha esposa. E eu ligo para ela. E eu ouvi a voz dela do outro lado, traz uma tranquilidade no meu coração, e que me abençoa muito. E aí eu posso falar com ela, eu tenho amados irmãos que caminham conosco muito próximo, onde eu compartilho, e dependendo da situação eu vou conversar com o meu pastor, o meu discipulador. Sabe, e é muito bom nós termos pessoas que possamos enfrentar, certo? Que possamos buscar pessoas confiáveis para compartilhar um momento. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho sobre alguém que nós precisamos encontrar num momento como esse. E não é só num momento como esse, nós precisamos desenvolver um relacionamento para que quando nós passarmos por um momento de uma notícia ruim, nós possamos acalmar o nosso coração sabendo que não estamos sozinhos. Nós vamos ver como que um encontro que é imprescindível para nós pode mudar a nossa história. E eu estou falando desse encontro com Jesus. Salmo 112, 7 diz assim: não temerás más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Como é que está teu coração? Como é que está a sua fé? Quando nós falamos em enfermidade, nós estamos falando de uma enfermidade física, hoje nós oramos por isso. Mas tem a enfermidade emocional, tem a enfermidade espiritual. E tudo isso envolve passos de fé. Então, quando nós não entendemos essa dimensão, que a palavra nos orienta a não temer, a não ter medo, a não deixar ser oprimido, não deixar ser impactado pelas más notícias, mas sim fortalecer o nosso coração no Senhor, porque a palavra de Deus nos orienta a como enfrentar e passar pelas tempestades de uma forma tranquila, de uma forma menos impactante negativamente, mas confiando no Senhor nós conseguimos experimentar a paz que excede todo entendimento. Tem algumas coisas que marcam o nosso coração. E quando eu olho, eu lembro da Josi, né, nós acompanhamos todo o processo, e tem uma situação que ela fez na época que isso marcou meu coração. Foi quando a Giovana, a filha dela, fez um vídeo assim: adivinha, minha mãe foi hoje, foi fazer chapinha, e a hora que vira assim, a Josi estava careca, certo? E aquele vídeo marcou meu coração, porque eu caminhar com a Josi mudou minha cosmovisão em relação ao câncer, em relação à quimioterapia, e foi muito bom ver Deus agindo e operando um milagre na vida da Josi. Mas sabe, ela não desperdiçou a enfermidade, não tem desperdiçado, porque aquilo que ela recebeu de cura, ela está usando para abençoar outras pessoas. Então Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, e esse encontro com Deus, ele muda completamente a nossa caminhada, a nossa luta, porque em algum momento nós vamos nos deparar com uma situação complicada. Eu estou com a minha mãe muito enferma lá em Cascavel, e eu estive lá nesse último final de semana com a minha família, né? E aí o meu pai veio e tive uma conversa com ele, certo? E ele eu falei assim: pai, eu já conversei com a Angélica, um vai cuidar do outro em algum momento da vida. Eu posso chegar um momento que ela vai colocar fralda em mim, eu posso chegar um momento que eu vou ter que dar papinha para ela, porque em algum momento, se nós casamos para a vida toda, nós temos 17 anos de casados, mas em algum momento um dos dois vai começar a pifar. Um dos dois vai começar a ter que fazer umas revisões mais complicadas. Mas
Quando eu me preparo para isso, e eu entendo e eu estou seguro num Deus, que se Ele não curar fisicamente nessa dimensão, nós estamos curados na eternidade. Porque o nosso Deus é um Deus que cura, independente da forma. Deus pode curar instantaneamente aqui. Deus pode curar usando a medicina dentro de um processo de tratamento. E Deus pode curar a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. E de repente, o entregar, o se desmamar desse mundo, indo para a eternidade, nós estamos curados. Porque a palavra nos afirma que no céu, aonde nós estaremos com Cristo, não tem mais dor, não tem mais luta, não tem mais nada disso, porque o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaurou completamente a nossa história. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus, você pode abrir lá, Mateus 8, que trata de um encontro de um homem com o Senhor Jesus. A história de um homem que experimentou um milagre a partir de um passo de fé, a partir de uma atitude de fé. E um milagre, ele participou do milagre, mas o milagre não era para ele, era para um servo dele. E nós vamos ver o que nós aprendemos com esse homem. Mateus 8, abra sua Bíblia lá, Mateus 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 13. Mateus 8, do versículo 5 ao 13. O que esse texto nos diz? Tá? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo um vá, e ele vai. Eu digo a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que lhe seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Queridos, olha que extraordinário. Olha o que essa história nos ensina, né? Quem era o centurião? O centurião, ele era um oficial do exército. Ele comandava aproximadamente 100 homens, né? Havia as cortes auxiliares ali, cada corte tinha 100 centurias, ali composta por 100 homens. E qual que era o problema dele? Não era ele que estava doente, era um servo dele. Imagine alguém que tinha 100 homens, e ele tinha alguém lá, e ele, com compaixão daquele servo, ele foi atrás. E assim como a Josi compartilhou, ela traz orações aqui, ela traz pedido de oração. E a Josi, e ela vem, ela pede ajuda. Olha, eu preciso de cesta básica. Olha, eu preciso de remédio. Eu preciso. E ela vem, ela briga por isso, porque, na verdade, nós temos uma rede e queremos ajudar, mas nem sempre nós conseguimos. Ela vai lá na Associação das Amigas da Mama, e assim, alguém com compaixão. A ministra Tati, quando vai lá no hospital, ela vai lá, ela se doa, certo? E ela diz: eu sou mais abençoada do que aquelas pessoas que estão lá. Por quê? Porque ela dedica tempo. Gente, sábado à tarde eu quero lá comer uma pipoquinha, jogar um futebolzinho, daí está lá no hospital, investindo na vida de pessoas, porque um coração sensível, um coração disposto a servir, um coração de compaixão pelo próximo, certo? E esse centurião, ele tentou fazer isso, e ele fez isso, né? E esse centurião, ao se deparar com um problema do seu servo, ele confiou no poder de Deus, né? E o que ele faz? Ele vai em direção à fonte da cura. Ele sabia que não adiantava chamar aqueles curandeiros, não adiantava chamar aqueles homens que davam garrafadas. Ele sabia que a fonte da cura era em Cristo, e ele vai em direção a Cristo. Ele vai em direção a Cristo, certo? E é muito interessante, porque ali, a hora que ele chega, Jesus falou: tá bom, eu vou lá curar. Ele: não, eu não sou digno de receber na minha casa. Imagine Jesus querendo ir na casa dele, e ele falar: não, o cara é doido. Então assim, não, eu não sou digno de receber na tua casa.
Tem algumas pessoas que às vezes a gente se acha meio indigno, né? Eu não sei quem aqui conheceu o pastor Russell Shedd. Ele faleceu já. Sabe, é um pastor que muito precioso, renomado, ele muito simples, um homem de Deus tremendo. E eu olhava aquele homem de longe, e de repente nós fomos num congresso lá em Gramado, e um pastor falou assim: olha, o pastor Shedd é lá da minha igreja, vamos convidar ele para comer um costelão ali, lá em Gramado. Eu falei: cara, mas eu posso ir junto? Pode. Aí eu e ele e o pastor Shedd no carro. Sabe? Aí sentamos na mesa lá, começamos a comer a costela, e eu estava diante daquele homem ali, um homem que tem Bíblia no nome dele, tem livros, e um conhecimento absurdo, sabe? Uma simplicidade, e eu não sabia nem o que falar. Daí de repente fui ficando mais à vontade. Então eu falei: pastor, e aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Como é que o senhor consegue ter essa serenidade, essa intimidade? De onde o senhor tira essas sacadas que o senhor tem, nessas mensagens? Sabe, e aquele homem ali me inspirava de uma forma tremenda. Daí de repente veio um garçom: o senhor é o pastor Shedd, será que eu queria comprar uma Bíblia sua, tem como dar um autógrafo? Aí ele falou assim: não, meu irmão, fica tranquilo, depois eu vou mandar uma Bíblia para você aqui. E ele ali, sabe? E aí, o que aconteceu? O pastor Shedd, ele veio, ele tem uma enfermidade, e ele grava um último vídeo na enfermidade dele. Daí ele fala assim, nesse vídeo tinha um pastor, é o último vídeo, ele fala assim: meus irmãos, estou passando muita luta nesses últimos meses com essa enfermidade, mas graças a Deus que Deus deu os médicos e os remédios, é verdade, mas o meu sofrimento não é nada diante do sofrimento de Deus. É tão bom sentir que eu estou desmamando desse mundo, por isso que eu usei esse termo, que me vem à mente ele. Eu estou desmamando desse mundo para ir para os braços do Pai. É tão bom isso. No dia seguinte ele faleceu. Sabe, alguém que foi tremendamente usado por Deus para levar muitas pessoas a Cristo, para levar muitas pessoas à restauração e a curas. E ele chega um momento que ele entende: eu cumpri o meu propósito aqui. Às vezes eu estou querendo tanto olhar para esse mundo e me agarrar a esse mundo com todas as forças, e eu não entendo o plano maior de Deus que Ele tem para a minha vida. E o plano maior que Deus tem para a sua vida é muito maior do que esses anos que você está vivendo aqui, é muito maior do que você está na sua família, que você está, nesse emprego que você está. O plano que Deus tem para você é muito maior. E o que você precisa é falar: Deus, me mostra o que o Senhor tem para mim. Me mostra. E quando nós olhamos assim, nós precisamos entender que caminhar com Cristo requer entender o propósito de Deus para a minha vida, e requer dar passos de fé. Aquele homem, ele deu um passo de fé. Esse centurião, ele foi até Jesus. E interessante porque Jesus fala assim: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E a minha pergunta é: como é que está o tamanho do seu problema, da sua enfermidade? Como é que está o tamanho da sua fé? Será que hoje nós poderíamos dizer, ou Jesus poderia dizer, que você é uma pessoa que tem mais fé aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no mundo? Será que você estaria no rol daqueles homens de fé? Eu queria levar uma reflexão, uma autoavaliação hoje. Esse centurião, ele se encontrou com Jesus, mas ele foi com a fé, uma fé que impactou aquelas pessoas que estavam ali, impactou o próprio Jesus. E eu queria desafiar você a olhar para o seu coração, e você também, dar um passo em direção a Jesus, a esse encontro com Jesus, com essa fé. Talvez você já chegou até Jesus, mas meio duvidando. E o que eu quero desafiar você é ir diferente. Nessa noite, certo? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer um milagre na sua vida hoje, Ele vai ser glorificado, Ele vai ser honrado. Se Ele não fizer hoje, fizer na semana que vem, Ele vai ser honrado e glorificado. E se Ele fizer o milagre somente quando você for promovido para a glória, Ele vai ser honrado e glorificado. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus que independe das nossas ações e depende do que Ele faz, mas o mais importante do que Ele faz é o que Ele é. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu queria trazer um destaque nesse texto, sobre esse encontro, um encontro que gerou cura. Aquele homem encontrou Jesus e ali gerou cura.
E para nós termos esse encontro que gera cura, requer uma ação de fé. Veja ali no versículo 5, ele diz lá, e aquele centurião dirigiu-se a Jesus, dizendo: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Nós percebemos uma ação do centurião indo até Jesus. Muitas pessoas têm buscado muitas fontes de cura. Muitas fontes. Tem uma família que eu conheço, que eles estão passando por uma dificuldade, eles já passaram em todo qualquer centro espírita que pode existir na região deles lá, já foram falar com os pais de santos, se fala que alguém vai lá e levanta um véu e faz, e aí ele vai lá, eles vão atrás. Sabe, eles confiam em tantas coisas, né? Às vezes eu tento viver todo estigmatizado, cheio de um sincretismo religioso, e eu perco a oportunidade de ter a experiência com o único Deus verdadeiro, que é aquele que é todo poderoso. Quando nós olhamos para a história das doenças, de onde surgiram as doenças? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e não existia doenças, não existia uma limitação de vidas. Mas quando o pecado entra no mundo, junto com o pecado entrou a limitação, entrou a morte e entrou o afastamento de Deus. E junto com isso entrou a enfermidade. Certo? E é muito interessante porque a enfermidade ela entra junto com o nosso afastamento de Deus. E a cura, ela vem junto com a restauração. Quando nós restauramos a nossa vida com Deus, nós encontramos a restauração da nossa enfermidade. Agora, se eu não decido me reconectar com Deus, restaurar minha comunhão, aí de repente eu sou até curado fisicamente, mas se eu não for curado espiritualmente, infelizmente, eu vou continuar enfermo. Eu posso estar todo saradão, eu não estou nada sarado, mas alguém pode estar todo sarado. E aí vai lá, uma vida tranquila, certo? Fazendo um exercício, comendo só o verdinho, só o alfacezinho, certo? E ali só proteínas. Então, vai chegar um dia, no máximo, vou conseguir ganhar alguns anos, tal, mas vai chegar uma hora que Deus vai chamar. E aí, se eu não entreguei meu coração ao Senhor Jesus, se eu não entreguei e não restaurei a minha comunhão com Ele, naquele momento eu continuo enfermo espiritualmente. Por isso que quando eu falo da enfermidade, existe uma enfermidade física, e muitas pessoas se sentem fisicamente doentes. Existe uma enfermidade emocional, pessoas que vivem a codependência, pessoas que estão escravas da depressão, da depressão crônica, que não é somente patológica, mas é de um senso, de um sentimento, ou que estão escravas da falta de perdão. E existe essa enfermidade emocional que precisa ser restaurada. E existe a enfermidade espiritual, onde eu estou longe de Cristo, onde eu cedo às tentações, onde eu não me entrego completamente a minha vida ao Senhor. Qual enfermidade você tem passado? Qual enfermidade? As Escrituras, elas nos dão uma dimensão muito clara com relação às nossas dimensões da vida. Nós temos uma dimensão espiritual, onde Deus, os seus anjos, eles atuam. Nós temos uma dimensão moral de Deus e temos a dimensão física. Queridos, independente de você ser crente ou não, a enfermidade pode chegar na tua porta. Independente de você ser salvo ou não, independente de você fez boas obras ou não, porque nessa dimensão física todos nós estamos expostos. E se nós não entendermos isso, aí quando chega a enfermidade é porque e aí eu começo, ao invés de experimentar e viver o propósito de Deus, eu começo a murmurar. E tem pessoas que ficam enfermas fisicamente, e a enfermidade física gera uma doença, uma enfermidade emocional, uma enfermidade espiritual. João 16:33 diz que nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Bom ânimo é perseverança. Então, queridos, diante dessa promessa das Escrituras, nós devemos nos encorajar a confiar em Deus, que cura os enfermos de acordo com sua vontade. Quando aqui na IBB nós já vimos muitas curas acontecendo. Muitas curas, irmãos que foram curados imediatamente num culto aqui. Tem pessoas que passaram por um tratamento e foram curados, como a Josi. Tem pessoas que Deus não curou aqui nessa vida, mas que levou para a eternidade curados. Independente
do que aconteceu, como aconteceu, tá? Existe o tempo de Deus. E não é nem um dia depois e nem um dia antes. Nem um dia depois, nem um dia antes. Existe o tempo de Deus que Ele tem para cada um de nós. Então, por que você anda preocupado? Por que você anda ansioso? O nosso Deus nunca é surpreendido com nada. O nosso Deus nunca, Ele perde o controle da história. Às vezes nós precisamos olhar para o nosso coração e deixar muito mais leve, né? Eu tenho minha sogra está bem idosa, né? E ela está com um papo agora, né? Deus vai me chamar a qualquer momento. Deus vai me chamar a qualquer momento. Daí hoje a minha esposa foi levar ela no médico. Ela falou, eu queria falar um negócio para você amanhã. Eu acho que amanhã eu não vou estar mais aqui. Ela falou assim, olha, eu queria que você viesse amanhã, eu quero te contar um negócio amanhã. Mas por que você vai contar amanhã, mãe? Conta agora. Daí a enfermeira saiu do lado assim, acho que amanhã eu não vou estar mais aqui. Daí minha esposa, mas por que a senhora quer que eu venha então? A senhora não vai estar mais aqui? A minha sogra é uma figura. Até há uns 2 anos atrás ela já falou isso. E ela foi lá e doou todas as coisas dela, roupa e tal. Daí ela vai lá comprar tudo de novo. Mas sabe, não adianta. Ela pode. É que ela já está falando assim, já deu, já estou satisfeita com o que Deus me deu aqui. Sabe? Mas é uma visão equivocada, né? Mas a minha sogra não está muito bem assim. Ela realmente não está muito bem. Acho que ela não me conhece mais. Mas eu quero dizer o seguinte, mas tem pessoas que estão com a sanidade em dia, certo? E que desistem de viver porque tiveram um diagnóstico e que desistem, e que caem e que se deixam ser abatidos. Queridos, aproveite até o último minuto. Eu quero aproveitar até o último minuto. Seja de fralda ou não. Eu não quero nem saber quem invernizou as da barata. Eu quero saber quem ficou com o resto do verniz. Vamos aproveitar, vamos viver plenamente aquilo que Deus planejou. Então, venha, busque esse encontro com Deus com fé. Mas sabe um segundo destaque que eu vejo aqui, que esse encontro de cura que esse centurião teve com Jesus, e faz nós olharmos a enfermidade com os olhos de Deus. Olhe só. Será que aquele centurião, se ele fosse olhar com os olhos humanos, seria possível ele dizer assim, não precisa ir lá não, dá uma palavra aqui, que o meu servo vai ser curado lá. Queridos, era dias de viagem. Veja ali, Jesus no versículo 7, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Certo? Se ele olhasse com os olhos humanos, nunca seria possível. Mas quando nós olhamos com o olhar de Deus, aí as coisas mudam. Um olhar do Senhor, um olhar na dimensão do sobrenatural de Cristo. E é muito interessante porque ele usa uma experiência pessoal. Ele fala assim, eu também sou um comandante, e eu também lidero alguns homens. E eu mando para eles, faça isso, eles fazem. E eu sei que se o senhor der uma ordem, eles vão fazer. E é muito fácil quando nós usamos uma ilustração também para entender a nossa vida com o Pai eterno, nossa relação com o Pai fica muito mais fácil. Quem é pai, quem é mãe aqui, que quando o filho fica doente, o que passa pela cabeça? Você está vendo o filho sofrendo? Se pudesse ficar no lugar dele. Quantos pais já falaram isso, mães? Olha aí, porque é natural, é instinto, que vem essa enfermidade para mim, mas libera meu filho. Entende? E aí quando nós olhamos para Deus como o nosso Pai eterno, como é que você acha que Ele está olhando para nós? Se nós que somos humanos, limitados, olhamos para os nossos filhos com essa postura, quanto mais o Pai que está nos céus. Quanto mais, sabe, então, nós precisamos olhar com o olhar do sobrenatural. Nós estávamos lá em Cascavel esse final de semana, e tem meu filho Nicolas, 12 anos, e ele vendo a avó lá, a avó mal, minha mãe está muito mal, assim, uma enfermidade muito agressiva, os médicos já disseram que é irreversível, nós temos estado mais próximo dela, e assim, aí de repente ele vem assim, e meus pais são
A minha mãe não, minha mãe aceitou Jesus há um ano atrás, no início da enfermidade dela. Mas a família do meu pai é católica. E eu respeito muito, certo, o limite deles. E eu falei assim, não é placa de igreja, eu quero só que vocês experimentem essa intimidade com Jesus, que eu me converti aos 23 anos vindo do catolicismo, certo? Mas eu não conseguia ter esse nível de intimidade, de confiar, entender que Deus age. Entende? E não sei se era culpa minha ou é culpa de como eu era liderado. Mas naquele momento, meu filho chegou e falou assim, pai, eu estou sentindo no coração de orar pela vovó. Eu falei assim, tá bom, meu filho, pede para ela e ore. Aí estava meu pai do lado. Ele chegou, vó, eu estou sentindo no coração de orar pela senhora, eu posso orar? Ela meio fraquinha, pode. Aí meu filho levantou a mão e começou a orar, e começou a profetizar sobre a vida da avó, falou assim, Deus, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor tem poder para curar, cura minha avó, tira minha avó dessa enfermidade. Queridos, ele fez uma oração ali, a hora que ele terminou, começou a olhar para o outro assim, meu pai chorando, vem aqui me dar um abraço, vem aqui. Às vezes nós precisamos derrubar a limitação que a nossa mente racional coloca, e que, de repente, um adolescente de 12 anos não tem. Certo? Porque nós precisamos entender que a simplicidade da caminhada com Deus, nós não precisamos de nada mirabolante, nós precisamos somente crer e entregar o nosso coração ao Senhor. Certo? Confiar no Pai é fundamental. Mesmo Nicolas, quando ele levou uma facada na perna, levou uma facada, não, caiu em cima de uma faca, né? Não levou a facada. Caiu em cima de uma faca num alojamento de futebol, e a faca fincada aqui na perna, lá no pronto-socorro. A hora que eu chego lá, e ele segura na minha mão, e ele não larga mais a minha mão até finalizar todo aquele procedimento, porque ele confiava no Pai. E estar segurando na mão do Pai fazia toda a diferença. Você tem segurado na mão do Pai. Você tem entendido que o Pai é aquele que está olhando para você de uma forma singular, de uma forma absoluta. Queridos, a cura vem do Pai. Ele pode usar os médicos, ele pode usar a medicina, mas a fonte da cura não é outra, senão do próprio Deus. E o que esse centurião viu, ele conseguiu olhar para aquela dimensão com o olhar de Deus, com o olhar sobrenatural. Muitas pessoas falam assim, mas por que a minha hora não chega? Por que esse momento não chega no meu coração? Certo? Esse tempo de espera é difícil. Certo? Você passar pelo tempo de espera é complicado. Imagina, vai ser 6 meses de tratamento, vai ser tantas quimioterapias, tantos radioterapia. Queridos, e aquela expectativa, e aquela espera, é difícil. Mas esse é o momento que Deus quer trabalhar contigo, que Deus quer realmente fazer você experimentar algo que a palavra fala da paz que excede todo o entendimento. De repente você vai parar de olhar para a sua enfermidade com os olhos naturais, mas vai olhar com os olhos sobrenaturais de Deus. Como aquele centurião falou, Jesus, só não precisa ir lá, só fale uma palavra que lá o meu servo vai ser salvo. De repente você está aqui, você não vai precisar fazer nada, subir escadaria de joelho, nada disso. Você vai simplesmente orar e falar, Deus, eu creio num Deus que cura, e Deus pode curar e fazer nova todas as coisas. Queridos, para finalizar, versículo 10, ali, esse encontro de fé com Jesus, ele gerou cura e honra naquele homem, e Jesus admirou-se dele, né? Digo ali, não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé, e no final ele disse assim, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. O que acontece aqui? Jesus honra a fé desse centurião. Ele deixa e destaca, esse homem é um homem de fé. Esse homem é um homem que eu não encontrei ninguém em Israel que tem uma fé que nem esse homem. Certo? E aí, a partir do momento que ele honra Jesus, ele honrou a fé desse homem, porque ele não teve medo de pedir algo que para aquelas pessoas que estavam ao redor parecia ser muito estranho. Você tem medo de pedir? Tem pessoas que falam assim, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor... É claro, nós sabemos a soberania de Deus. Mas ele fala se o Senhor quiser, não porque ele crê na soberania de Deus, mas é que ele tem medo de pedir algo que de repente ele acha muito grande.
Tem pessoas que colocam Deus numa caixinha de fósforo e não tem autoridade, não tem ousadia para pedir, para clamar, para entrar na brecha, para orar e clamar pela cura, pela restauração, pela mudança de vida. Esse homem, ele não teve medo. Ele não teve medo de falar, mesmo ele poderia ser ridicularizado ali, porque cara, vai falar aqui e vai curar lá, imagine que isso vai acontecer. Ele não teve medo. Sabe, Deus, Ele cura, Deus, Ele atende a nossa oração, mas nós precisamos ser ousados. Esse homem foi ousado, ele foi ousado e ele foi honrado por Deus. Muitas vezes nós precisamos tirar os preconceitos do nosso coração. Preconceito do nosso coração, certo? Temos que parar de racionalizar. Eu, vendo meu filho orar pela avó ali, Deus trouxe algo no meu coração, que eu vi lá atrás do pastor Xavier, que eu sabia que Deus poderia responder a oração do meu filho e curar minha mãe ali naquele momento. Ela pode estar sendo curada agora pelo Senhor, eu creio, certo? E ela sendo curada porque ela tomou uma decisão ao lado de Jesus há um ano e meio atrás. Todo mundo à sua volta, ali em Cascavel, ia ver a glória de Deus. Porque não tem como curar se não houver o agir de Deus ali. A medicina já desenganou, é só o agir de Deus. Se Deus curar, aquelas pessoas vão ver a glória de Deus. Mas aí veio uma segunda parte. Mas se Deus não curar fisicamente nesse mundo, a minha mãe vai ver a glória de Deus, porque ela vai estar nos braços do Pai. Hoje, se você for curada fisicamente, você que está aqui, se for curada fisicamente, eu creio que nós vamos ver a glória de Deus através da cura na sua vida. Mas se você não for curada fisicamente, e chegar um momento que Deus te levar, a pergunta é, você está preparado para ir para o lugar onde a cura espiritual vai acontecer? Porque para nós sermos curados espiritualmente, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós podemos clamar, mas a última resposta é de Deus. Você não consegue engravidar? A última resposta é de Deus. Você não consegue um emprego estável? A última resposta é de Deus. Teu casamento acabou? Quem disse? A última resposta é de Deus. Puxa, minha enfermidade não tem cura. Quem disse? A última resposta é de Deus. Basta uma palavra do Senhor para que o milagre ocorra na sua vida. Basta uma resposta. Deus, Ele age de forma muito surpreendente. Tem um pastor amigo meu, compartilhou uma experiência uma vez, que impactou muito a minha vida. Ele disse que ele estava saindo da igreja, e tinha um empresário cabisbaixo, todo choroso, lá fora. E ele chegou para aquele irmão, já começando a anoitecer. O que aconteceu, meu irmão? Por que você está assim chateado? Ah, pastor, eu estou com uma luta na minha empresa. E eu cheguei hoje de manhã e picharam toda aquela empresa. Mas picharam, mas sujaram. Eu não tenho dinheiro para pintar. Eu já estou com dificuldade de pagar os funcionários. Eu não tenho mais como resolver isso. E agora piorou mais ainda, porque as pessoas vão olhar aquilo lá e não vão querer nem entrar na minha loja. E aí o pastor deu uma palavra, orou com aquele irmão e ele foi para casa. E chegou um horário da noite, o Espírito Santo começou a tocar o coração dele e falou assim: vai lá e pinta a loja dele. Vai lá e pinta. Ele falou: mas Senhor, vai lá e pinta. Aí ele pegou, ligou para uns 2, 3 jovens malucos lá. Oh, Deus está falando comigo para a gente ir lá pintar uma loja lá por fora. Vamos lá, vamos embora. Aí foram lá, não sei se um extra, 24 horas, não sei aonde, compraram os tintes, compraram o material. Foram de madrugada lá naquela loja lá e pintaram toda aquela loja. E depois ele ficou sabendo que aquele senhor, ele chegou em casa e estava muito mal. E na hora do jantar, a filhinha de 9 aninhos falou: papai, eu posso orar por você? E disse que a filhinha orou assim: papai do céu, meu pai está muito triste. Coloca anjos do Senhor para pintar a loja dele. Coloca anjos do Senhor
para pintar a loja dele. Uma oração simples, em nome de Jesus. E aquele pai incrédulo falou assim: bom, filha, vamos jantar. E no outro dia de manhã, a hora que ele chega naquela loja, ele chegou na frente, ele não conseguia acreditar o que estava acontecendo, porque aquela loja estava pintada, estava linda. E aí ele lembrou da filha orando: Deus, coloque anjos de Deus para pintar a loja do meu pai. Queridos, o que nós conseguimos ver com essa história é que Deus age, mesmo quando nós não pensamos. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo grandes coisas. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus está agindo. Como é que está o teu coração? Teu coração está entregue para ser abraçado por esse Deus? Se você veio somente pela cura, desculpa te dizer, mas talvez a motivação esteja errada. Talvez, porque mais do que a cura, queira conhecer e ter intimidade com esse Deus, que é um Deus que não quer curar você somente fisicamente, mas quer curar espiritualmente, emocionalmente, para você viver uma história diferente, os melhores anos da sua vida daqui para frente, porque o nosso Deus tem poder. E aquele sangue na cruz, não foi em vão. Deus tem algo grande para fazer na sua vida e através da sua vida. Você pode fechar seus olhos. Queridos, eu não sei como Deus falou ao teu coração, mas olhando a vida desse centurião, ele foi de encontro a Jesus, porque ele sabia que em Jesus ele ia encontrar cura. De repente você está aqui e o teu problema é você precisa de cura física, você precisa de cura espiritual e cura emocional, eu não sei, mas eu quero começar pelo principal. Se você está aqui nessa noite e você entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador, é aquele que traz a cura, é a fonte da cura espiritual, é o único que pode nos restabelecer a vida eterna. Eu quero desafiar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Eu queria que você estivesse orando aí, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, e traga essa cura espiritual. Coloque você e Deus, ore você e Deus, dizendo: eu quero sim, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador, eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui? Aqui, graças a Deus lá atrás, louvado seja. Mas aqui, graças a Deus, louvado seja. Louvado seja. Mais alguém aqui no meio? Graças a Deus, já vi aqui. Graças a Deus, eu vi aqui. Querido, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos extraordinários. Essa é a principal decisão que nós podemos experimentar. Mais alguém? Mais alguém? Se você tem aqui, de repente você precisa de cura emocional, sabe, falta de perdão, alguma coisa, entregue aí, fala: Deus, eu venho, me cura emocionalmente, retira essa dor do meu coração, retira essa mágoa, esse ressentimento. Você está orando, impedindo a Deus, levanta uma das suas mãos. Deus está aqui, Deus está fazendo uma obra linda aqui, você está tomando uma decisão, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, e agora, se você clama pela cura física, nós já oramos aqui, e nós vamos orar mais uma vez, porque o nosso Deus é um Deus que pode, e pode sim fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Fica de pé onde você está. Sei que levantou a sua mão. Enquanto nós vamos cantar uma estrofe desse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Espírito Santo, vem aqui, você que tomou uma decisão lá de Jesus, sai do seu lugar. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma. Glória a Deus, chega aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, chega aqui, se una com esses irmãos. Tempo especial. Espírito Santo, toma minha família.
Espírito Santo, Sai do seu lugar. toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Deus está tocando teu coração. Sai do seu lugar. Dá um passo de fé. Isso vai simbolizar o seu encontro com Jesus. Como aquele centurião que foi em direção a esse encontro. Deus tem um encontro contigo nessa noite. Sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Espírito Santo, toma. Glória a Deus. Chega aqui. Isso. Não deixa nada te prender, não. Meu coração. Venha. Venha. Glória a Deus. Venha. Meu corpo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, toma minha casa. Toca, Deus. Espírito Santo, Em nome de Jesus. toma minha família. Oh, louvado seja. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Louvado seja. Deus amado, é verdade, Senhor. É verdade, Deus, independente do que falam, independente do meu estado, eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E aqui nós temos irmãos e irmãs que hoje tomaram uma decisão dizendo: eu quero uma nova vida, eu quero um tempo novo. Deus confirma no coração deles essa entrega, confirma essa decisão de entrega da vida ao Senhor. Independente da sua condição física, espiritualmente, estão curados, restaurados para o louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus. Traz a cura física, traz a cura emocional, traz a cura espiritual. Esse é o desejo do nosso coração. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que vem à frente dizendo: sim, eu quero esse encontro com o Senhor, sim, eu quero esse novo momento com o Senhor. Deus, faz na vida de cada um aqui, daqui para frente, os melhores anos da vida deles. Não permita que nada nem ninguém venha tirar essa alegria do coração deles, essa entrega que está sendo feito nessa noite. Abençoa, Deus, traz a cura, traz a restauração para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.